Prezados amigos, o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o agradecimento todo especial aos companheiros de A Casa do Caminho por esse momento, a Jesus por essa oportunidade e que nós possamos receber hoje, durante todo o transcurso dessa semana, as energias que nós precisamos, que nos ajudem a sermos pessoas melhores, mais identificadas com a lei de amor, de justiça e de caridade. A felicidade é uma condição que interessa muito de perto a cada um de nós. Historicamente, nós inventamos a filosofia para que ela nos ajudasse a entender a felicidade. Na Grécia Antiga, duas escolas de pensamento dividiam a opinião das pessoas. Para os hedonistas, discípulos de Epicuro, a felicidade estava no prazer. O homem é infeliz quando não goza, e não goza quando não tem. Ensinava Epicuro que nós padecemos de duas fomes, a fome do estômago e a fome do sexo. A felicidade para ele estava então em ter um estômago cheio e um sexo saciado. Mas para ter um estômago cheio e um sexo saciado, era preciso ter dinheiro. A felicidade, então, estava em ter dinheiro, porque quem tem dinheiro compra o prazer, compra a felicidade. Mas, com o passar do tempo, eles verificaram que o estômago cheio não causa felicidade, causa indigestão, obesidade. E que o sexo saciado também não causa felicidade, causa cansaço. E descobriram que o dinheiro não resolvia todos os problemas e criava outros, porque quem tem quer sempre ter mais. Acaba de comprar uma casa, começa a preocupar-se com a segunda, e depois com a casa de campo, com a casa na praia. E se já tem um automóvel, precisa do segundo, e tem que ser do ano, importado, e quando não tem mais o que comprar, entra em um estado de melancolia, porque a saciedade é uma das causas do desgosto pela vida. E verificaram também que o prazer de ontem não resolve o problema de hoje, que o prazer de hoje não resolve o problema de amanhã. Quem usufruiu ontem quer usufruir hoje novamente. E amanhã, e depois de amanhã, e a busca desse prazer por si só atrai infelicidade. Como a história de uma senhora cujo grande sonho da vida era possuir um jarro de cristal que existia no antiquário. E ela passava e ficava namorando, e pedia para o esposo, ele desconversava, mas ela tanto insistiu que ganhou de presente. E ela pegou o jarro, colocou em cima da mesa e chamou as amigas para apreciar. E as amigas então chegaram e disseram: mas esse jarro é uma preciosidade, pena que a toalha fica a desejar. E ela então começou a se atormentar para comprar uma toalha à altura do jarro. Comprou, colocou a toalha, o jarro, chamou as amigas e elas, uma maravilha o jarro, uma beleza a toalha, mas a mesa não está à altura dos dois. E ela então comprou uma mesa e depois uma sala e uma casa e, segundo a tradição, até hoje está comprando coisas. E esse tema tem interessado a setores da psicologia contemporânea. Uma forma da psicologia que hoje é denominada de psicologia positiva. Porque até então os pesquisadores, os cientistas das neurociências, preocupavam-se em estudar a doença, o doente, a enfermidade. Ninguém preocupava-se em esclarecer quanto à saúde, ao bem-estar. De 10 anos para cá, alguns psicólogos, particularmente nos Estados Unidos, têm se interessado por isso. Fatores de bem-estar, elementos de qualidade de vida, felicidade. E eles têm feito várias pontes entre felicidade e beleza, felicidade e dinheiro, felicidade e poder, felicidade e sucesso. E chegaram a uma constatação notável: não existe nenhuma relação entre felicidade e qualquer uma dessas realidades citadas. Os estudos mostram coisas bem diferentes. Por exemplo, os países onde as pessoas se consideram mais felizes não são nem de perto
as nações mais ricas e poderosas da Terra. As taxas de suicídio são muito maiores nos países ricos e nas classes sociais mais favorecidas. Um desses autores, na introdução de seu livro, faz uma pergunta clássica: dinheiro compra felicidade? E ele responde: sim. Uma felicidade que dura 1 ano. Porque todos os estudos mostram que as pessoas que enriquecem de uma hora para outra sentem-se muito felizes até 1 ano depois. Depois desse período, voltam a ser tão infelizes como eram antes. Mas se a felicidade, então, não está, como pensava Epicuro, em ter, deter, possuir, usufruir, onde estaria? Em não ter nada, ensinava Diógenes, o outro pensador. Diógenes, criador da escola cínica, dizia que o homem se atormenta porque é escravo das convenções. Por ser um apaixonado por leis, regras, costumes, tradições, ele se atormenta e é infeliz. A felicidade, então, está em não desejar nada. Ser livre, completamente livre para fazer o que quiser, como quiser, onde quiser. Certa feita, Diógenes aproximou-se de um poço para tomar água e viu uma garota que tomava água com as próprias mãos. Ele então voltou-se para a caneca que trazia e disse: nem de você eu preciso. Jogou-a fora e fez tal qual a criança. Mas com o passar do tempo, os discípulos de Diógenes verificaram que não ter nada é muito romântico, até o momento em que vem o frio, em que aparece a doença, em que chega a fome. E descobriram que não ter nada também não é a solução. Diógenes teria terminado seus dias completamente nu, dentro de uma barrica, com uma lanterna acesa ao meio-dia, procurando um homem honesto. E assim, séculos afora, nós temos tentado entender a felicidade. Mas Allan Kardec, quando organizava o Livro dos Espíritos, particularmente na sua 4ª parte, Esperanças e Consolações, vai fazer um breve, mas profundo estudo a respeito do tema. Nos 3 primeiros itens dessa 4ª parte, ele nos apresenta de forma sintética o pensamento dos espíritos superiores. Logo da primeira dessas questões, a de número 920, ele vem com um pensamento talvez pessimista, duro, dos espíritos superiores, quando eles dizem assim: a felicidade absoluta não é possível na Terra. E explicam por quê. Porque a felicidade absoluta só vai se instalar em nós quando nós estivermos completamente livres de qualquer imperfeição humana. Porque os defeitos, cada um deles, se acompanham de um cortejo de motivos de aborrecimento. O invejoso sofre pela inveja que o atormenta. O ciumento sofre por possuir ciúme. O impaciente sofre sempre que tem que esperar. O dependente químico sofre por ser escravo do vício. De tal forma que a felicidade absoluta é apanágio dos espíritos puros que não existem na Terra. Mas ainda no finalzinho do item 920, eles deixam uma abertura, como se fosse uma consolação, e dizem assim: no entanto, compete ao homem abrandar os próprios males para se identificar com uma felicidade relativa. Kardec gosta da ideia. Tanto que na questão seguinte, a de 921, ele pede que os espíritos reafirmem esse princípio. E diz assim: quer dizer então que uma felicidade relativa nós podemos conseguir hoje aqui, enquanto encarnados? E os espíritos: sim. E depende de cada um de vocês se esforçarem-se ao máximo para se identificar com essa felicidade. E, finalmente, no item seguinte, o 922, o codificador pede que os espíritos explicitem essa felicidade. A pergunta é essa: qual é, então, a medida para essa felicidade possível para o homem hoje, agora, na Terra? E a resposta, meus amigos, é uma das mais importantes da codificação. Eles vão dizer que a felicidade possível